Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Palavras da Vida Eterna, Socorro e Concurso. Quantos pães tendes? Pergunta de Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não perguntou aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o tempo doméstico em que respiras. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no exílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio aos outros. Não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. As orientações de Emmanuel, elas são muito necessárias, porque o que acontece? A gente aprende o recurso da oração, recurso deixado pelo Mestre, inclusive, porque quando estava na última ceia, antes do martírio, o Mestre parou para conversar com os discípulos e deixou uma oração pronta, que é a oração do Pai Nosso, mas hoje a gente encontra também, dentro da doutrina espírita, um estímulo a que a gente possa estar desenvolvendo o máximo que a gente puder, uma intimidade com o nosso Pai, a gente possa estar conversando com Ele sem formalidades, mas conversando como a gente conversa com aquele que nos conhece profundamente e que nos ama profundamente. Quando a gente fala sem formalidade, Jesus conversava com Deus chamando de Abba, Paizinho. Paizinho. Se fala paizinho para qualquer pessoa, Então o que acontece? É isso que Jesus vem estimular a gente. Mas, junto com o recurso da oração, a gente tem que estar oferecendo a nossa ajuda e dentro daquelas possibilidades que a gente tem no momento. Então olha bem como é que o Emmanuel ele procura esgotar o estudo dos versículos, das histórias bíblicas. A história é bastante conhecida quando Jesus vai falar para uma multidão e você dispõe ali de uma quantidade muito pequena de pães e peixes. E todo mundo está com fome. Então ele pergunta, o que nós temos? O que a gente tem para oferecer? E a partir daquilo que ele tem para oferecer, ele parte para um trabalho maravilhoso que consegue alimentar todo mundo. Praticamente, muitos acreditam essa alimentação ao magnetismo de amor do Cristo, que envolveu tanto aquela multidão com suas palavras que as pessoas até ficaram saciadas. Isso costuma acontecer com frequência. Às vezes você gosta tanto de uma coisa, por exemplo, de ver um filme, de ouvir uma música, e que durante aquele período que você está fazendo aquilo, você está tão saciado que você esquece que você ainda não almoçou, que você esquece, né? E acaba, quando vai almoçar, acaba comendo muito pouquinho e ficando saciado também. Mas enfim, aquele momento ali Jesus conseguiu alimentar a todos, mas ele partiu daquilo que se podia oferecer. O que o Emmanuel vem falar aqui na lição de hoje? Ele vem falar para a gente o seguinte, ele até chama de migalhas, porque em relação a todo mundo que tinha para comer, 5 pães e 2 peixes eram migalhas. Então ele bota aqui para a gente, não vale rogar as concessões do céu, mas alongando mãos vazias, apenas com palavras brilhantes. Quando fala mãos vazias, gente, não vamos interpretar que tem que ter qualquer recurso material na mão, não. Às vezes você tem a mão pronta para servir.
né? Não é o recurso material, o recurso moral também, tempo. Então ele bota aqui, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, mesmo que diminutas. Olha, o que eu tenho para oferecer nesse momento é isso. Serve, sempre vai servir. Sempre vai servir. Muitas das vezes eu virei para o pai, num momento, falava, olha, não tem cachorro, quer caçar com gato? Depois eu comecei a ver que o gato era muita coisa. Falei, serve o rato. Pois até o ratinho é muita coisa também, a gente começa a ver o valor que cada animal tem perante a criação e perante o processo evolutivo. A gente começa a parar de querer fazer essas comparações com alguns animais. Mas o que eu estou falando é o seguinte, eu estava oferecendo para o pai o que eu tinha à disposição. O que eu tenho é isso aqui, né? Então ele bota aqui para a gente, né? Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Essa figura eu já usei muitas vezes em estudos. O interruptor de luz está aqui, ó. É só você estender a mão e apertar. Mas a pessoa está do lado, fazendo oração, pedindo para que a luz se acenda. Como assim? É só você estender a mão. Está aqui na tua frente. Acontece muito isso com um monte de coisas. Mas eu queria tanto tornar que aquela pessoa melhorasse, falasse comigo. Você já tomou a iniciativa de pedir desculpa? Você já tomou a iniciativa de ir lá conversar com ela? Pedir desculpa, mas eu não estou errado. Não, mas o princípio é esse. A gente não precisa achar que está errado para pedir desculpa, não. Pede desculpa mesmo estando certo. Pede desculpa, acabou. Então ele fala assim, o braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio também, você rogar talentos de amor, mas com o coração ainda cheio de ódio. Por isso que a gente até, em um dos estudos, a gente fez a referência a isso. Falou, eu conheço pessoas com muita fé, que fazem oração todo santo dia, que fazem leitura bíblica todo santo dia, mas na oração pede, pelo amor de Deus, para que Deus afaste do convívio dela uma determinada pessoa. Falei, gente, meu Deus, o ensinamento não é amar o próximo como a si mesmo. A intenção não é a gente desenvolver virtudes, a virtude da paciência, não é essa. Aí você vai fazer oração, né, destilando ainda ódio ainda nas suas orações. Aí ele bota aqui, ó, de certo o Senhor operará maravilhas, não ampara todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará até o tempo doméstico. Mas, contudo, é necessário que a gente ofereça os recursos que a gente já conseguiu amontoar na gente mesmo. É necessário que a gente tome a iniciativa também, e por isso a gente tem até que pensar numa coisa. Às vezes a gente fica tão ligado na parte religiosa e até no culto externo. Ir à missa todo domingo, ir ao culto, ir participar das reuniões. Lá eu tenho que ir para poder me refazer minhas energias e reforçar moralmente para poder enfrentar os desafios dentro de casa, no quadro social, né, o que ele vem falando aqui para a gente. Né? Tem que ser para isso, mas não eu procurar esses lugares e deixando de lado a prioridade maior que deve ser a minha família, a minha vida social. Não pode. Na verdade, tem que ser uma coisa para ajudar a outra, e não em substituição. Que a gente vai percebendo, e eu percebi isso no momento da minha vida, que me serviu de alerta, que eu estava abraçando muitas atividades e essas atividades todas não estavam me dando tempo para me dedicar às coisas que eu mais amo fazer. Chega um momento que eu falei, peraí, eu também tenho que fazer as coisas que eu amo, eu tenho que... Os conceitos evangélicos, eles vão entrando na nossa mente e vão mudando as prioridades, mudando, né, os caminhos que a gente toma, as nossas atitudes, mas eu continuo tendo hobbies, coisas que eu amo fazer, que se eu deixar de fazer, eu posso estar entrando daqui a pouco num caminho de depressão, num caminho mais complicado. Então a gente tem que aprender também a disciplinar o nosso tempo, e quem disciplina o tempo consegue fazer todas as coisas que gosta. Mas para a gente poder dar a atenção que a família merece também, e que a sociedade, nosso trabalho profissional merece. Então ele bota aqui para a gente no final, né? É necessário que a gente ofereça os recursos que a gente já conseguiu amontoar, né? Mas não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros, o Senhor não vai abrir mão
do que a gente tem na gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.